Oi, pessoal. Essa vai ser a nossa primeira aula de melhoramento animal e nosso primeiro tema vai ser a importância da escrituração zootécnica no melhoramento animal. Porque antes de falar de melhoramento animal, a gente precisa saber o que é a escrituração, né? Porque o melhoramento, ele não se faz sem que a propriedade tenha algum tipo de escrituração zootécnica, tá? Então, a gente vai falar desse tópico que é muito importante, né, para o melhoramento animal e a gente precisa saber do que se trata, né? A escrituração zootécnica, como proceder, como fazer, como implantar, né? Se a propriedade não tiver uma escrituração zootécnica, o que você deve fazer, tá? Se ela já tiver, né, a gente vai observar qual é o tipo de escrituração zootécnica, que se está sendo feito de forma correta. Então, é papel do zootecnista verificar essas coisas dentro de uma propriedade. Quando você é chamado, né, para atender uma propriedade, a gente deve observar inicialmente isso, tá? Porque a escrituração zootécnica é o primeiro passo para que a propriedade ela tenha melhores resultados, né? Que ela possa implantar o melhoramento animal. Tá? Então, se algum proprietário chama você e esse proprietário, né, não tem uma escrituração zootécnica ou tem uma escrituração zootécnica precária, a primeira coisa que você vai ter que fazer é uma boa escrituração zootécnica. Bom, então vamos lá ver o que é essa escrituração zootécnica, tá? Então eu vou ampliar aqui a nossa apresentação, minha carinha aqui vai sumir, tá? E depois eu apareço aqui novamente. Então, a importância da escrituração zootécnica no melhoramento animal. Bom, o que é a escrituração zootécnica? Então, a sua definição no sentido amplo, a escrituração zootécnica consiste no conjunto de práticas relacionadas às anotações da propriedade rural que possui uma atividade de exploração animal. Então, são práticas relacionadas a anotações da propriedade. E, num sentido mais restrito, são que anotações do controle do rebanho, né? Seja qualquer tipo de rebanho, aves, suínos, bovinos, ovinos, qualquer rebanho. Né? Então, é o controle do rebanho com fichas individuais por animal, registrando-se sua genealogia, ocorrências e desempenho. Ou seja, nessa ficha individual do animal, deve conter lá os dados do animal, né? Aquele animal, qual é o pai, qual é a mãe, tá? Filhos, né? Quais são os filhos? Ocorrências é tudo que ocorre com aquele animal. O animal foi vacinado, quando? Foi vermifugado, quando? É, é, aconteceu alguma doença, o animal ficou doente, quais medicamentos ele tomou, né? Tudo que acontece na vida do animal deve estar lá na ficha dele, tá? E o desempenho, ou seja, os dados de produção desse animal. Com quantos quilos esse animal nasceu? Com quantos quilos esse animal foi desmamado? Tá? Quando ele chegou ao ano, ao sobreano, né? Então, todos esses dados de desempenho devem constar nessa ficha. E também os dados reprodutivos. Tá? Então, depois, mais para frente, a gente vai ver as fichas e vamos ver que dados de produção e reprodução. Tá? Então, você tem que ter essas fichas individuais, tá? Contendo esses dados principais: genealogia, ocorrências e principalmente aqui o desempenho, porque a gente só vai conseguir melhorar o rebanho se a gente conhecer o desempenho de cada animal para saber se a gente pode descartar, se ele é um bom animal,
se continua no rebanho ou se vai para o descarte, tá certo? Então, temos que conhecer. Então, a escrituração zootécnica é uma ferramenta de gestão. Aí, né, com uma boa escrituração zootécnica, também, né, a gente confere, né, a esse empreendimento, né, agropecuário, o título, né, de propriedade rural. Ele tem uma propriedade rural ou uma empresa rural, né? Qual é a diferença? Propriedade rural é aquele que está ali, tem poucos animais, não tem escrituração zootécnica, né? Já uma empresa rural tem uma boa escrituração zootécnica, né? Tem todos os dados dos seus animais, sabe quem produz mais, quem produz menos, quantos filhos cada animal tem. Então, tudo isso é anotado, é uma empresa, tá? Como qualquer empresa, ela tem que ser o quê? Organizada, né? Então, a sua propriedade rural, para ser considerada empresa rural, você tem que você tem que conhecer, tem que saber se ela dá lucro, se ela dá só despesa, né? Quanto de lucro. Então, isso você consegue, né, fazendo a escrituração zootécnica de forma correta e também analisando as informações que são coletadas a partir, né, dessa escrituração. Então, produção de produtos de qualidade, criação da confiabilidade em sua oferta através de marcas amplamente difundidas, constância de oferta em qualquer lugar e a qualquer hora em seus diferentes mercados, né? Então, toda propriedade rural quer chegar a ser o quê? Uma empresa rural. E a empresa rural, para iniciar, ela tem que ter escrituração zootécnica e daí ela vai ter maior confiabilidade. Tá? E o mercado consumidor está disposto a pagar pelo diferencial de qualidade de atendimento, né? Então, hoje nós temos diversos tipos de consumidores, inclusive, né, os mais exigentes e os que estão dispostos a pagar por um produto onde ele saiba a procedência do que ele está comprando, a qualidade, né? Então, existe esse mercado consumidor, é cada dia maior e cada dia mais exigente. Então, é muito importante a escrituração zootécnica. Então, o que deve constar, né, na escrituração zootécnica? Eventos, todos, como eu falei, né, qualquer acontecimento com o animal, seja uma doença, um acidente, né, qualquer tipo de ocorrência. O desempenho produtivo e o desempenho reprodutivo. Aí, diante, né, desses dados, você vai identificar, analisar e solucionar as deficiências no sistema de produção. Então, se você tiver a escrituração zootécnica, você é capaz de identificar o problema, né, de cada indivíduo, de cada animal, analisar e vai poder solucionar. Então, é importante para tomadas de decisões, otimizar o manejo e atingir a relação custo-benefício mais adequada para cada situação. E é uma ferramenta de gestão que controla tudo o que ocorre na propriedade, né? Como a gente falou. Além da escrituração zootécnica ser a coleta de dados dos animais, ela também tem aquele sentido amplo, né? Que é o controle da propriedade. Então, na escrituração zootécnica também está como ela como ferramenta de gestão, ela também tem que ter sob controle, né, tudo o que envolve a propriedade. Compra de insumos, controle de estoque, relacionamento com clientes e fornecedores, produção de alimentos, controle de genealogia. Então, tudo isso, né, faz parte da empresa
rural, né? O controle da empresa. Então, uma empresa tem funcionários, uma empresa tem, se ela utiliza alimentação animal, né? Tem que comprar o concentrado, tem que comprar feno, tem que comprar, né? Dependendo aí do tipo de produção animal. Então, tudo isso tem que fazer parte da escrituração zootécnica. Devemos também capacitar os criadores quanto à identificação de seus animais, né? Então, é importante também que o zootecnista esteja atento a isso, né? Prestar assistência aos criadores na coleta de informações de produção de seus rebanhos, identificação, análise e solução de deficiências no sistema de propriedade. Então, não é só chegar na propriedade e falar, você tem que fazer a escrituração zootécnica, né? O cara nem sabe o que é isso. Você vai mostrar a ele, dar uma assistência, mostrando como fazer e a importância disso, tá? Então, você vai falar que precisa identificar os animais, que precisa ter alguém que anote as informações, tá? Fazer, de repente, capacitação, além dos criadores, a capacitação dos trabalhadores da propriedade, né? Que muitos deles, de repente, não saiba escrever ou não saiba anotar, né? Então você vai ter que capacitar esses trabalhadores ou selecionar aqueles trabalhadores que tenham uma capacidade para desenvolver o trabalho, né? Esse tipo de trabalho, que é a escrituração zootécnica. Então, identificação e solução das deficiências do sistema, prestar assistência sobre diferentes alternativas de manejo, né? Então, você vai falar com o criador, né? Que é a pessoa que vai te contratar. Quais são as alternativas, de acordo com as informações que você vai coletar com a escrituração, o que vocês podem melhorar em termos de manejo. E prestar assistência no controle sanitário também do rebanho. Então, a primeira medida a ser tomada na escrituração zootécnica com relação aos animais é a sua identificação, né? Então, muitas vezes pode parecer bobagem, né? Mas em muitas propriedades os animais não são identificados, tá? O produtor, né, o dono da propriedade, ele tem poucos animais e ele conhece cada um, né? Mas à medida que ele vai crescendo, os animais, né, ele vai passar a não conhecer os animais. Ou então outra pessoa que chegue lá para tratar dos animais também não vai conhecer, não vai saber quem é quem, né? Então, é a medida mais importante aqui, identificação dos animais. Como? Primeiro aqui, o primeiro exemplo, né, é o microchip. O microchip, ele é uma forma de identificar os animais, mas ele é caro, relativamente caro, tá? Não é todo animal que a gente usa o microchip, mas ele tem as suas vantagens, né? O microchip, você pode, normalmente é associado a um programa, você pode colocar todos os dados lá, então você passa o microchip, né? Tá vendo aqui? Ele é bem pequenininho, ele é inserido na pele do animal e tem como desvantagem você precisar conter o animal e passar o aparelho para ler o microchip. A vantagem é que você vai ler o microchip e todas as informações do animal vai aparecer ali para você, na mesma hora, tá? Então, é uma vantagem. Mas a desvantagem dele, então, é que é mais caro, né? E precisa pegar o animal e passar esse transdutor. A segunda opção de identificação são brinco ou colar, né? Então, brincos,
que são colocados na orelha, e o colar, ou colar, tá? Em ovinos, né, é muito utilizado o colar, porque eles costumam perder os brincos, tá? Então, na ovinocultura, o mais comum é você observar, fazer a identificação com o uso de colar, que pode ser feito de forma bem simples, tá? Aqui tem vários modelinhos, uns mais rústicos, outros mais pode ser feito com esses fios de fiação, né? Fio e uma plaquinha simples, tá? Os brincos, como eu falei, nos ovinos não costumam usar muito, porque eles perdem, eles se balançam muito, se coçam e costumam perder o brinco. Mas na bovinocultura é bem utilizado, né? E o brinco para identificação. Outra forma de identificação é a tatuagem. A tatuagem, né, nos animais registrados, ela é obrigatória, tá? Tem lá os critérios, né, para fazer essa tatuagem, normalmente é o número que ele recebe na hora do registro, muitas vezes pode não ser o número da propriedade, né, então, na maioria das vezes o animal tem uma tatuagem aqui na orelha ou na, na perna, tá? A desvantagem da tatuagem, você também precisa, né, que o animal esteja preso para olhar a tatuagem. Muitas vezes essa tatuagem ela apaga também um pouco. Ou então a sujeira, né, que se acumula aqui na orelha, dificulta a leitura do número, tá? Então, mas é obrigatória nos animais registrados. Tá? Em ovinos, a tatuagem é feita na base da cauda e bovino, normalmente aqui na orelha do registro. Outra forma de identificação é a pintura do número, mas essa identificação não é permanente, né? Então, utiliza-se esse tipo de identificação normalmente em projetos de pesquisa, né, principalmente projetos de comportamento animal, onde você precisa ver de longe qual é o animal, né? Então, utiliza essa forma de identificar, tá? Então, pinta aqui os animais, você coloca os animais soltos lá, né, no pasto e fica observando o comportamento deles. Daí você, de longe, consegue observar quem é quem, né? Então, é uma forma de identificação, mas provisória, né? Que esse número rapidamente ele sai também. Os dados, né? Então, a gente falou da identificação, depois a gente vai fazer o quê? A coleta de dados. Quais dados? As datas, né? As datas mais importantes: nascimento, cobertura, parto, enfermidades, né? Descarte, morte e outros eventos que possam ocorrer com o animal. Outra coleta importante são as de pesos e medidas do animal. Peso ao nascer, peso ao ano, ao sobreano. Então, cada propriedade vai definir quais são os pesos lá importantes, que acha importante, e as medidas, né? Muitas vezes, muitas propriedades não usam peso ao nascer, porque é mais complicado de ser realizado, ou tem poucos funcionários, aí usa peso ao desmame, tá? Mas é importante, principalmente em gado de corte, né? Pesar, ter esses pesos anotados e as medidas também.
Os registros, né, dessas informações, dessas datas, dos pesos, medidas, dos eventos, ela pode ser feita ela deve ser, né, ainda é feita de forma manual, ou seja, anota lá no caderninho, o funcionário da propriedade tem que andar com uma caderneta de anotação para anotar todos esses eventos, tá? Então, o caderno, a caderneta ainda é a principal ferramenta, né, para anotação desses dados importantes, mas também a informatização desses dados. É importante trazer essas informações do papel para o computador, né? Então, colocar na forma de planilhas no Excel, ou utilização de programas, tá? Existem vários programas de gerenciamento de propriedades, coloquei aqui algum deles, tá? Esses programas, eles auxiliam, né, no gerenciamento da propriedade, porque você coloca lá os dados, né, ele já diz lá quais são os principais dados, né, de acordo com o tipo de propriedade que você tem, se é de ovinos, se é de bovinos de corte, de leite, e aí você vai alimentar, né, esse programa e ele vai te dar médias, é como uma planilha de Excel, ele vai te dar médias, vai te dar gráficos, tá? Mas é interessante ter esses programas. Alguns deles, né, vocês podem instalar para ver como é que funciona, eles são grátis durante um período e vocês podem ver para como é que é. Então, os registros, né, as fichas. Então, você vai ter fichas de controle produtivo, fichas de controle reprodutivo, controle sanitário e fichas de ocorrências, né, que são os acidentes, os eventos que ocorrem, como morte, descarte, medidas sanitárias, que vai também lá no controle sanitário. E as fichas de identificação individual, que consta os dados do nascimento do animal, qual foi a desmama, genealogia, composição racial. Ou você tem uma tabela gigante com tudo isso, ou você tem uma tabela para cada coisa. Ou você tem lá o seu programa, né? Seu programa, e lá você tem isso para cada animal, já separado. Mas é importante, né, ter lá no papel também essas fichas de controle. Então, coloquei aqui um exemplo, né, de ocorrência sanitária. Você vai anotar o número do animal ou o lote do animal. Normalmente, as ocorrências sanitárias são feitas em lotes, né, lotes de animal. Então, você vai colocar aqui o lote tal, quantidade de animais, o que foi? Foi vacinação? Qual foi a vacina, tá? Então, é uma ficha simples, né? Mas que ajuda aí no gerenciamento da propriedade. Fichas de controle de nascimento, então coloca-se data, quem é o reprodutor, quem é a matriz, a data do parto, o tipo de parto, se foi normal, cesárea, o número da cria, o sexo, peso e pelagem, né? Então, aqui algumas informações sobre controle de nascimento, tá? Importantíssimo. E uma ficha aqui maior, né, de controle produtivo e reprodutivo. Então, tem os dados da fazenda, tem número de animal, data de inseminação artificial, o touro, quem foi o inseminador, tá? Então, todas são informações aqui importantes que devem constar na ficha de controle reprodutivo. Funcionários. Os funcionários, né, como eu falei um pouquinho já antes, eles devem ser capacitados, né, para trabalhar com o animal. E cada animal exige tem uma rotina diferente, né?
É diferente você ter uma pessoa que trabalha com bovino e uma que trabalha com ovinos, né? São animais diferentes que requerem tratamento diferente, né? Então você deve prestar atenção nisso. Se o cara sempre trabalhou com bovino e vai trabalhar na sua fazenda que é de ovinos, esse cara tem que passar por uma capacitação, porque ele trabalhou a vida toda com o bovino e vai fazer a mesma coisa, vai pensar que é a mesma coisa com o bovino, e não é, tá? Então, os funcionários, eles sempre devem estar passando por capacitação, sendo observados, né? Porque isso influencia no rendimento do animal, no ganho de peso, tá? Esse funcionário tem que ter rotina, né? Por quê? Porque os animais têm rotina, então ele não pode tratar um dia uma hora, outro dia outra hora, né? Uma fazenda tem que ter rotina. Equipamentos. Quais são os equipamentos principais, né, para um bom controle da propriedade? Balança, né? Então, a gente, numa propriedade cujo objetivo é produção de carne, tem que pesar os animais. Se o objetivo é leite, tem que pesar o leite. Então, a balança não pode faltar, né? Numa propriedade. Seja uma balança aqui para, nesse caso aqui, para ovinos, né? Uma balança maior, ou uma balança pequena, mais rústica, tem que ter a balança para pesar os animais e tem que pesar, né? Claro. Então, com a escrituração zootécnica, a gente tem análise e interpretação dos dados, né? Então, não adianta você pegar os dados, coletar, fazer a escrituração coletando os dados, colocando no papel, no computador, se você não souber analisar e interpretar esses dados. Então, tem que analisar esses dados, né, para um gerenciamento mais eficiente, para conhecer o rebanho. Então, você vai analisar esses dados para ver qual animal está produzindo pouco, que animal que produz pouco, né, só está ali na propriedade só gastando dinheiro, né? Então, tem que ver o que vai fazer com esse animal. Problemas de manejo, né, identificar os problemas de manejo, nutrição, os problemas de sanidade, tudo isso, né, a gente consegue descobrir se for feito uma boa escrituração e se a gente analisar e interpretar esses dados coletados, tá? E também a gente vai poder fazer a seleção e descarte dos animais de rebanho, que isso aqui é um fator bem importante. Alguns entraves que podem ocorrer, né, na incorporação, na introdução da escrituração zootécnica pode ser a resistência ou a preocupação, né, desse novo não funcionar bem, né? Para isso você vai introduzir mudanças de forma lenta, de forma gradual, mostrar a relação custo-benefício que essas medidas, né, trazem. Medidas que nem são tão caras, né? Você comprar um brinco, colocar um colar, não é tão caro, né? Ter uma balança, tá? Isso aí é o básico. Então, o proprietário tem que saber o que isso vai trazer de benefício, né, para a sua empresa, tá? Então, como considerações finais da parte da escrituração zootécnica, a gente diz que a maioria das propriedades desconhece os seus índices zootécnicos, né? Mesmo aquelas que têm escrituração, mas que não sabem analisar e interpretar esses dados, né? Para conhecer os índices, tá? E muitas nem escrituração zootécnica tem, não tem uma boa identificação, se tem identificação, não tem uma boa coleta de dados, tá?
A escrituração zootécnica é crucial para a eficiência em programas de seleção, né, ou seja, de melhoramento. Então, sem escrituração, não há programa de melhoramento, tá? Não tem como. Para que ocorra aumento na produção, é necessário investimento em tecnologia e planejamento da produção, né? Então, se o proprietário quer melhorar, né, ele tem que investir. E a escrituração é o menor dos seus investimentos e já te traz muitos benefícios, tá? Então, aqui uma planilha, né, mostrando uma forma de gestão integrada, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas vocês podem observar essa planilha de gestão integrada, onde tem coleta de dados, os tipos de informações que são importantes, né, os custos, benefícios, os objetivos do sistema utilizado, tá? Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Escrituração zootécnica é a parte mais importante, né, do melhoramento. Não sei se é a que inicia, né? Como eu falei, se não tiver uma escrituração, uma identificação, uma coleta de dados, como que o melhoramento vai acontecer? Se você nem sabe quem é o animal, você não sabe quanto ele produz, né? Então, como que você vai aplicar o melhoramento? Não adianta, né? Então, às vezes, né, vocês podem ser chamados para alguém, né, algum produtor, quero fazer inseminação artificial, porque a inseminação artificial, ele ouviu falar que é bom, que vai melhorar o gado dele, né? Mas o cara não tem uma escrituração zootécnica, né? Então, você já sabe que essa inseminação aí vai dar errado. Assim, pode até, né, você inseminar e dar certo, mas a longo prazo não vai dar certo, né? Então, você tem que explicar, tem que falar, que tem que fazer a escrituração, que tem que ver o desempenho dos animais que ele tem, tá? Então, isso é a base para que o melhoramento ocorra, tá certo? Então, pessoal, essa aí é a nossa primeira aula, é uma introdução para o melhoramento animal. Próximo vídeo vou falar um pouco sobre a parte dos genes, tá? Que também é importante, então é uma parte introdutória, né? Para a gente entrar lá nos parâmetros genéticos, na seleção, nos cruzamentos, tá? Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí, manda por e-mail, pelo WhatsApp, tá certo? Bom estudo. Tem alguns de escrituração, tá bom? Então, tchauzinho, bom estudo para vocês.